Olá pessoal, então vamos continuar nossa aula 2, né? Então a nossa aula 2 ela diz respeito ainda ao conteúdo de ontem que eu coloquei para vocês. Então nós falamos, né, sobre alguns conceitos, continuaremos falando deles. E aí um desses conceitos que nós falamos foi a respeito dos macronutrientes. Basicamente, esses macronutrientes eles se dividem em 3 grupos de alimentos, no caso, os carboidratos, proteínas e lipídios. E aí, dentro desses grupos, nós finalizamos ou continuamos a falar dos lipídios. Então, os lipídios, eles são importantes para manter o bom funcionamento também do organismo. De todo não é ruim. Existem realmente aqueles que são benéficos e aqueles que são maléficos para o organismo. Então, dentro das suas vantagens e dos seus benefícios para o organismo, ele exerce a função de fornecer energia, armazenar energia, conferir sabor à dieta, poupar proteínas, proteger órgãos vitais, controlar a temperatura corporal e transportar vitaminas lipossolúveis, ou seja, vitaminas que são solúveis em gorduras. Então, no caso, as vitaminas que exercem ou que são lipossolúveis é a vitamina A, D, E e K. Então, como essas principais funções são as funções benéficas, mas não é por este motivo que a quantidade de gorduras, tecido adiposo no corpo, ela deve ser exorbitante, ela deve ser enorme, deve ser totalmente moderado, e a quantidade de lipídios ingeridos também devem ser de forma moderada e correta. Então, eu coloquei aqui para vocês a imagem, né, daquelas gorduras, dos lipídios que são considerados benéficos ao organismo, e nós encontramos no peixe, em algumas frutas, nas oleaginosas, no azeite, e as gorduras, os lipídios que são considerados lipídios ruins, ingeridos, e que ao invés de trazerem benefícios para o organismo, eles acabam formando placas nas artérias, nos vasos sanguíneos, obstruindo e causando complicações circulatórias, problemas cardíacos, neurológicos. Eu até coloquei um vídeo para vocês falando sobre o colesterol, né, o HDL e o LDL, justamente para complementar essa parte em relação aos lipídios. Dentro ainda dos grupos dos macronutrientes, tem-se as proteínas. Então, as proteínas, elas são substâncias consideradas substâncias construtoras do organismo. Elas são importantes para a formação de células, de anticorpos, que são células de defesa. Não sei se vocês já tiveram microbiologia, mas se não tiveram, terão, e é uma palavra muito utilizada dentro dessa disciplina. Então, as proteínas que são ingeridas, elas auxiliam nessa formação de células de defesa, na sintetização, produção de hormônios no corpo, e também de enzimas que auxiliam no processo da digestão, que auxiliam na manutenção do organismo. Então, quanto à qualidade das proteínas, elas podem ser classificadas ou divididas de 2 maneiras, que são as proteínas de alto valor biológico, ou seja, exercem uma função, tem uma quantidade muito maior, né, contém todos os aminoácidos de proteínas essenciais, ou seja, uma proteína completa. Alimentos de origem animal e soja, geralmente, são os alimentos considerados com alto valor de proteínas. Carnes de boi, carnes de frango, peixe, né, alguns grãos, todos são considerados, alguns são considerados proteínas de alto valor, ou seja, tem uma quantidade de substâncias, de aminoácidos bem completo. E existem as proteínas de baixo valor biológico. Não tem uma quantidade de aminoácidos
essenciais, chamado assim de proteína incompleta. E aí geralmente a gente volta a esse tipo de proteína para os alimentos de origem vegetal, que tem as proteínas, mas de forma incompleta. Por isso a necessidade de fazer o equilíbrio quando há uma ingestão de dieta, porque apesar dos legumes eles serem importantes e essenciais no desenvolvimento de uma dieta, auxiliar muito, mas eles não contêm as proteínas na sua totalidade, que pode trazer consequências para o organismo, dependendo do objetivo dessa dieta. A gente vai falar mais à frente sobre avaliação nutricional, e aí a gente vai relacionar com essa primeira aula que nós estamos tendo. E aí temos falando sobre as vitaminas. Então, as vitaminas, elas são nutrientes, ou seja, substâncias que auxiliam na manutenção, no desenvolvimento das células, e são indispensáveis para o crescimento e a manutenção da vida. No geral, né, na maioria, o nosso organismo ele não tem a capacidade de sintetizar, ou seja, de produzir as vitaminas. Por isso, nós temos que ingeri-las através dos alimentos. Tem a vitamina D, que o fígado ele auxilia nesse processo de sintetização, mas não são todas. Nós vamos notar que quase todas as vitaminas aí, elas não são sintetizadas pelo organismo, de forma que é importante que a pessoa ela faça a ingestão através da alimentação. Então, por isso que a gente fala que a alimentação ela tem que conter nutrientes, né? Ela tem que conseguir nutrir essas células, porque se a pessoa ela não ingere alimentos que têm substâncias, que têm vitaminas que possam manter o funcionamento do corpo, consequentemente nós vamos ter uma pessoa futuramente em estado de desnutrição. Então, cada vitamina desempenha funções próprias e específicas. Por isso, o excesso de uma vitamina não pode ser usado para compensar a falta de outra. Então, eu coloquei para vocês uma tabela, e essa tabela de forma reduzida, né? Essa tabela coloca as vitaminas, as suas indicações, locais, fontes de onde nós encontramos e as consequências ou benefícios que essa vitamina ela pode trazer. Por isso que elas não são consideradas, né, vitaminas, cada uma, eu quero ter um excesso de vitamina A para compensar minha deficiência de vitamina B. Isso não pode acontecer, tá? Porque cada uma tem a sua função. Na falta de uma ou excesso de outra, a pessoa vai estar desenvolvendo doenças. Então, o excesso, a gente colocou aqui eu coloquei aqui uma questão só de geral. As vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas solúveis em líquido, tá? Em água. É excretada principalmente na urina, pois o organismo não tem capacidade para as armazenar. Ou seja, tem que fazer uma ingestão contínua também dessas vitaminas para manter o bom funcionamento do corpo. As vitaminas lipossolúveis, aí como exemplo de vitaminas hidrossolúveis, tem a vitamina B, a vitamina C. E as vitaminas lipossolúveis são aquelas vitaminas que elas são solúveis em gorduras, em lipídios. E aí como exemplo a gente tem a vitamina A, D, K e E. Então, o consumo de vitaminas lipossolúveis pode conduzir aos depósitos de gordura, claro, né, de lipídios, de gordura no organismo, o que tem poucas vantagens funcionais. A gente vê os benefícios dos lipídios ingeridos corretamente, mas em excesso, que é o que é mais comum, porque ingerem os lipídios em sua forma inadequada, ele não tem tantas vantagens, podendo mesmo assim assumir proporções de toxicidade no caso de um consumo excessivo e prolongado. Então, no grupo das vitaminas lipossolúveis, inclui-se a vitamina A, D, E e K. Todas as restantes vitaminas fazem parte do grupo de vitaminas hidrossolúveis. Então, eu coloquei uma tabela aqui que explica sobre as vitaminas, fontes e funções. Então, vamos lembrar que a vitamina A, leite derivado de gema,
leite e derivados, gema de ovo, fígado, hortícolas e peixes são alguns dos principais alimentos onde nós podemos encontrar a vitamina A. Como principal função, ela contribui para a manutenção da saúde da visão, pele, cabelos, para a função e reprodução e para um crescimento saudável. E assim por diante, eu coloquei aqui todas as principais vitaminas, tá, em tabelas, justamente com a vitamina, os alimentos onde nós encontramos e a sua função para o organismo. E aí um outro grupo, né, ou considerado, você vai anotar, gente, eu tô falando assim separado esses conceitos, mas os alimentos, eles contêm uma diversidade, eles contêm vitaminas, às vezes você vai ter uma carne, uma proteína, que ele contém vitaminas, contém minerais em quantidades diferentes, tá? Então você não vai comer uma coisa só porque só aquela fruta tem minerais, ou só aquela fruta tem vitamina. Não, ela é composta de várias substâncias benéficas para o organismo, podem ser benéficas para o organismo. A gente só separa, só classifica, diferencia cada uma delas para entender melhor. Então, os minerais, eles são biomoléculas inorgânicas essenciais que têm importância na estrutura dos tecidos e no controle das vias metabólicas, como ativadores de ação hormonal e da pressão arterial osmótica, equilíbrio ácido básico, né? Então, nós notamos que os minerais, eles vão fazer parte do equilíbrio, da hemostasia do corpo. Eles se encontram em proporção de 2 a 5% do peso corporal. A gente nota que não é muito, porém é essencial que ele tenha nas quantidades adequadas. E aí nós separei para vocês alguns alimentos reguladores, né, considerados esses alimentos que auxiliam na regulação, porque nós notamos que a maioria dos minerais, eles auxiliam nesse equilíbrio, nessa regulação do organismo. Então, aqueles ricos em vitaminas, como nós acabamos de falar das vitaminas, e ricos em minerais. Não significa que eles só contenham minerais, mas eles são mais ricos em minerais do que em vitaminas. Então, os ossos, eles constituem o maior local de armazenamento dos minerais, cerca de 85%, basicamente de cálcio, fósforo e magnésio. São minerais que devem existir no organismo para mantê-lo. A tireoide se caracteriza por armazenar ao menos 80% de todo o iodo do organismo. Os demais minerais se distribuem de forma uniforme nos vários tecidos do corpo. Então, quanto à distribuição dos 2% que existirem lá no organismo, né, que existirem no corpo, nós vamos notar que os principais órgãos que vão aderir a esses minerais são os ossos e a tireoide. Os demais também vão ser distribuídos de forma igual. Aí eu coloquei a tabela para vocês para conseguirem entender como funciona. Então, os minerais são sódio, né, que tem o sódio, onde nós encontramos principalmente no sal, carne vermelha, carne de porco, por aí vai os tipos de alimentos. Função. Então, o sódio, ele auxilia no equilíbrio ácido básico, o equilíbrio de bases do organismo, oxigênio, dióxido de carbono, né? Todas as substâncias básicas que podem estar presentes no organismo e na circulação. Então, o sódio, ele vai auxiliar nesse equilíbrio. A deficiência pode, apesar de ser mais rara a deficiência do sódio, mas a deficiência ela pode ocasionar concentração baixa, né? Pode trazer confusão mental, coma. Em casos de excesso, que é o mais comum, na alta do sódio no sangue, confusão mental e coma também, por conta de que uma das principais alterações que ele vai ocasionar é o aumento da pressão arterial, alterações circulatórias, aumento da pressão arterial, o que pode levar a um acidente vascular encefálico, um infarto agudo do miocárdio, né, e várias complicações que infelizmente pode levar o paciente a óbito ou ao coma. Em média, a quantidade que deve se ter nesse organismo, né, é de 1 grama. Tem o cloreto, né, tem o potássio,
que aí nós temos como principais fontes de potássio leite integral e desnatado, bananas, ameixas. Como função dos nervos e músculos, equilíbrio ácido básico também e hídrico, né, auxilia na regulação de líquidos. Caso a pessoa ela tenha deficiência desse mineral do potássio no sangue, ela pode ter paralisia, distúrbios cardíacos, porque precisa manter a musculatura, o funcionamento da musculatura. Então, nosso corpo ele tem uma quantidade muito grande de músculos. Nosso coração é um músculo, então a partir do momento que a pessoa ela tem um déficit muito grande de potássio, ela pode ter consequências quanto à movimentação, principalmente. Em média, para se ter no organismo 2 gramas de potássio. Então, o cálcio, né, e aí tem também a mesma, onde se encontra, função, deficiência, e por aí vai quanto aos tipos de minerais que são importantes para o organismo. Que o iodo é bom, eu sempre falo do iodo porque vocês vão chegar em outras disciplinas, uma delas é a clínica médica, clínica cirúrgica. E aí lembrem lá que a tireoide, ela é um dos principais, ela fica com cerca de 85% da quantidade de iodo presente no corpo. Então, é extremamente importante para manter o equilíbrio hormonal. A partir do momento que a pessoa ela tem uma deficiência na quantidade desse mineral, ela vai ocasionar o aumento dessa tireoide, que é chamado famoso bócio, tá? Alterando o crescimento, se for no caso de um feto, né, de uma gestação, e desenvolvimento de doenças cerebrais. Em casos de excesso, né, o organismo ele produz o aumento da concentração dos hormônios da tireoide. Então, deficiência, ele vai fazer com que a pessoa ela tenha um hipotireoidismo, ou seja, a diminuição dos hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide, eles também auxiliam a manter o equilíbrio do corpo, assim como na criança auxilia no desenvolvimento do crescimento. O excesso, ele vai aumentar a produção dos hormônios da tireoide, né, fazendo com que a pessoa ela tenha uma metabolização excessiva e vários outros sintomas e alterações, trazendo consequências desde emocionais até no próprio corpo mesmo. Então, em situações graves, às vezes há necessidade, isso a gente chama de hipotireoidismo e hipertireoidismo, tá? Então, em situações graves, pode haver a necessidade da remoção desse órgão, o que vai haver a necessidade da pessoa fazer uma reposição hormonal e até mesmo ingestão de iodo. Então, fibras alimentares também entra aí como um outro grupo, né, ou vários alimentos. Então, eles são considerados, as fibras elas são consideradas carboidratos, né, que não são digeridos natural, assim, da mesma maneira que os outros. Não passam por aquele processo de digestão comum. Porém, eles são importantes porque eles fornecem energia para o organismo e também eles trazem saciedade, eles fazem um complemento importante para que a pessoa ela consiga manter o equilíbrio, tá? Então, são chamadas de fibras dietéticas. Então, o benefício da ingestão de fibras, ela vai proporcionar, reduzir o risco de doenças como diverticulite, inflamação que se manifesta no intestino grosso, tá? Então, diverticulite é a inflamação de um divertículo, que é uma pequena protuberância que pode acontecer lá no intestino grosso, e a constipação, que é a popular prisão de ventre e intestino preso, né? Então, isso pode acontecer, e as fibras, elas, por não passarem pelo mesmo processo de digestão, elas auxiliam o organismo a conseguir fazer suas eliminações corretamente. Favorece o controle do diabetes e previne câncer coloretal, pois permite um bom funcionamento desse intestino, ajuda a controlar o peso, pois as fibras elas trazem uma saciedade, exigem que a pessoa ela mastigue um pouco mais,
e tornam maior a sensação de saciedade após as refeições. Aí existem os tipos de fibras, que são as fibras solúveis, aquelas dissolvidas em água, e elas tornam a transformação de carboidratos complexos, como amido, em glicose, mais lenta, o que faz com que o tempo de absorção ele desacelere e a pessoa ela tenha menos necessidade dessa ingestão excessiva de glicose, resultando na diminuição dos níveis de glicose no sangue. São importantes, muito importantes, para as pessoas que são diabéticas, né, conseguirem regular, fazer esse equilíbrio. Um outro benefício, ele vai estar relacionado à redução dos níveis de colesterol no organismo, né, do colesterol ruim. Então, vai auxiliar por trazer saciedade, a quantidade de lipídios que a pessoa, de gorduras ruins que a pessoa ela ingere, não serão necessárias, porque essa fibra ela vai trazer, os alimentos que têm uma quantidade maior de fibra, vai trazer essa saciedade. Existem as fibras insolúveis, que não se dissolvem em água. Elas constituem para o bom funcionamento intestinal, pois facilitam os movimentos peristálticos e a eliminação das evacuações, né, das fezes. Então, apesar de delas não serem solúveis em água, ao mastigar, né, a pessoa, ela, claro, vai fazer o bolo alimentar e vai conseguir passar por todo o tubo digestivo. Tá? Porém, ela vai ser absorvida, ela vai passar pelo processo do sistema digestivo e facilitando assim as eliminações intestinais. Fontes de fibras solúveis geralmente são os grãos, aveia, linhaça, gergelim, frutas, legumes, verduras, feijão. Fontes de fibras insolúveis, pão integral, cereais matinais, arroz, farelos, né, de trigo, até chegam a trazer uma saciedade maior do que as fibras solúveis. E aí uma parte da nutrição, ela fala da pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar, ela foi montada com um principal objetivo, que é conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância de cada alimento, a quantidade que deve ser ingerida dos alimentos de acordo com a sua função nutricional. E aí nós temos aqui, ela pode ser dividida em grupos, tá? Então, ela é dividida em outros grupos e 4 diferentes, e esses grupos tem os subgrupos, né? Então, tem esse aqui, a água como base de tudo. Grupo 1, né, nós temos uma grande quantidade de carboidratos, né? Lembrem que os carboidratos eles também têm vitaminas, né, tem minerais, substâncias importantes para o corpo, fibras. Aí o grupo 2, né, nós temos uma quantidade de legumes, frutas. No grupo 4, leite, derivados, proteínas, né? E aí no grupo 6 também, grupo 8, os últimos grupos que nós vamos ver são a ingestão de lipídios, né, gorduras, que devem ser ingeridas numa quantidade menor, que são o grupo 7, e o grupo 8, né, que são as glicoses, os açúcares em maior quantidade, que devem ser ingeridas no mínimo possível, né, na dieta alimentar. Então, é dessa maneira que é classificada a pirâmide, com o único objetivo de que a pessoa entenda como deve ser o equilíbrio da ingestão de alimentos. Então, a estrutura da pirâmide alimentar indica alimentos considerados essenciais para a saúde, apresentando aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e para a prevenção de doenças. Então, na pirâmide alimentar, os alimentos são classificados em 8 grupos, como eu coloquei para vocês. Grupo 1, carboidratos, leveduras e legumes, frutas, leites e derivados. O grupo 4, né, e assim por diante, está dividido nesses grupos. Além disso, são divididos em 4 níveis, que são alimentos energéticos, alimentos reguladores, alimentos construtores e alimentos energéticos extras. Então, nós vamos aqui, ó,
né? Então, em quatro níveis diferentes, que nós temos de vermelho os alimentos energéticos extras, ou seja, esses são ingeridos em menor quantidade, devem ser ingeridos em menor quantidade. Alimentos construtores, esses que estão em amarelo, né? Alimentos reguladores e alimentos energéticos, tá? Então, dessa maneira são classificados, podem ser classificados os alimentos conforme a pirâmide alimentar, que determina ou que consegue organizar melhor como deve ser essa variedade da ingestão de alimentos, de substâncias, que tem tantos disponíveis, e conseguir ter esse equilíbrio é essencial para manter um bom funcionamento do organismo e não ter excessos e nem deficiências. Então, aqui, a despeito da água não fazer parte da pirâmide alimentar tradicional, não faz parte, né? Então, ela não faz parte, mas os nutricionistas eles recomendam que, no mínimo, a pessoa deve ingerir 2 litros de água, sabendo que 70% do nosso corpo, cerca de 70%, ele é composto de líquidos. Então, para boa manutenção de órgãos do nosso organismo, é importante ingerir no mínimo 2 litros de água. Nós notamos que ela aparece como base da pirâmide, configurando o alimento, né, a substância essencial para a manutenção do corpo. Eu coloquei uma imagenzinha com os benefícios da ingestão da água, né? Ajuda a perder peso, regula a acidez do estômago, participa da transmissão dos impulsos nervosos, hidrata a pele e o corpo, evita a dor de cabeça, fortalece o sistema imunológico, melhora o condicionamento físico e por aí vai os benefícios que o líquido, que a água, ela pode trazer para o organismo. Então, obrigada pela atenção de vocês nesta aula e a gente prossegue com a aula 3.